As curiosidades. E aí, Fábio? Opa, boa noite, tudo bem? Como você tá? Tudo jóia. Maravilha. Deixa eu ajeitar esse trem aqui. Acho que tá bom, né? O som tá legal? Tô te ouvindo bem. Ah, então tá bom. Também tô ouvindo bem aqui. Então tá Maravilha. beleza. E aí, tudo bem? Tudo em paz por aqui, e por aí. Ah, aqui tudo bem também. Tudo. Estamos tocando. É, né? Menos um dia para acabar essa pandemia, né? Né? É, Torcer cada para dia. passar logo. Tomara que passe logo, a gente voltar às atividades um pouco mais normais, né? É, pro Mas daqui a habitual, pouco. né? Daqui a pouco passa. Agora já estamos um pouco mais perto do fim. Acho que Sim, vocês que são da área da saúde é um pouco ainda mais complicado, né? Estão de complicado. frente, direto. A gente tem um lar de idosos bem na frente aqui Nossa, da nossa janela aqui, meu, dá mó dó. Chegam eu 3, imagino. 4 ambulâncias por dia para recolher. Putz, Nossa. Porque os idosos são mais suscetíveis, né? é, Além de terem uma menor reserva, né, o sistema imunológico mais debilitado, eles ainda carregam mais doenças crônicas. Pressão então alta, diabetes, obesidade, né? Então, tudo isso fala contra. é Mas vamos falar de complicado. coisa boa, né? Ah, não, com certeza. Vamos falar da saúde da galera aí, ó. Tô emagrecendo, né, doutora? Já foi 3 quilos já. Sem, Eita, faz, que coisa boa! sem, Deve estar. fazer, sem fazer exercício, sem nada. Você me prometeu, Fábio. Com 27. Não, mas tem um tempo ainda, né? Tem tempo, tem. Nós estamos Ué. o quê? Com 4 semanas que passamos em consulta? Ué. Você É? falou 2 meses, 2 meses e meio, ó, já foram 3, ó. Se der mais É. 3, já tá quase. E quando você começar a treinar, aí que você vai ver como vai acelerar o processo, hein? Então, aí eu acho que facilita, acho que vai mais rápido, né? Porque a gente está só trancado Vai. dentro de casa. A gente até tem dado uma caminhada com a Elaine final de É, tarde, quando dá. Mas agora isso. vamos ter um feriado prolongado aí, acho que vai dar pra gente treinar. Até Aí, coube ó. o vestido o quê? Da esposa, né? Você não ouviu essa, não? É, Não, não perdeu nada. Ontem a gente fez um TikTok aí com as crianças, aí foi feia a coisa. o Estevão participando aí ativamente das lives, né? O O Paulo César Estevam, também, o padre, participando de todas as lives. Bacana. o pessoal ficou animado com o vídeo de ontem. Eita, eu não vi esse vídeo. Como era? Não, brincadeira esse tal de TikTok, aí é muita tecnologia, as crianças pegaram a gente, aí danou-se. Então foi legal, É, foi legal. Brincadeira valeu. é. Então, o pessoal tá entrando aí, doutora. Se quiser esperar mais um E tá pouquinho, todo aí a mundo gente já. entrando, tirando as dúvidas, né? Isso aí. Galera, vamos apertar embaixo aí nesse aviãozinho aí. Dá pra gente convidar os amigos para estarem participando aí da live. A gente vai falar de E bastante coisa boa aí, principalmente alimentação, saúde, exercício. exercício, tudo Vou tentar aquilo que. anotando aqui as perguntas, né? Legal, isso aí. Eu não estou conseguindo mandar, tá dando que eu estou bloqueado. Ah, meu Oh, Deus. nós temos uma cachorrinha aqui, gato aqui em casa, a gente não tem, nós temos uma cachorrinha aqui, a Mel. É. A Elaine falou que é uma gata, mas gata acho que não vai dar muito certo as duas juntas, não. Olha, ela adora participar de tudo aqui em casa. Parece uma onça. É. Não, mas legal, doutora. Se você quiser começar, já temos um tempo aí, a galera já está entrando aí, e a galera vai entrando e Vai participando. pegando. É, Então, aquela live que a gente fez anterior, né, Fábio? Infelizmente o sinal caiu e a gente acabou perdendo. no final eu não consegui salvar,
acabou bem no finalzinho, travou, e aí perdeu tudo, eu não consegui salvar, não consegui colocar no YouTube lá. O pessoal falou, poxa, faz outra live com a doutora, pô, foi tão legal. Um monte de gente mandou mensagem, meu, como que eu assisto no YouTube? Mas eu não consegui salvar e a gente não conseguiu colocar lá. Então Então, a de hoje a gente salva e aí a gente coloca depois lá no canal do YouTube para ficar salvo lá sim. pra galera. E aí eu tô tentando me lembrar aqui quais foram as perguntas que foram feitas naquela live para a gente tentar responder mais ou menos Acho para que matar ali a curiosidade do pessoal. Eu lembro que perguntaram sobre o ovo, não foi? teve alguém que comia 6, 7 ovos no café da manhã. Acho que era o Estevão, hein? Se eu não me engano, foi o Estevão que tá aparecendo um lagarto, né? Lagarto que come bastante ovo, né? A gente tinha um lagarto no quintal de casa quando era pequeno, comia um monte de ovo. Mas o pessoal Bom, perguntou, a gente falou também sobre alimentação, até falou do filme lá dos atletas, né? Um filme que The fala Game sobre Changer. alimentação saudável, né? Isso, isso. The Game Changers é um excelente documentário para a gente ter um pouco da ideia do que a gente pode ter em termos de ganho, né? De Uhum, performance quando a gente adota uma dieta mais anti-inflamatória, né? No caso, eles compararam lá uma dieta onívora com uma dieta plant-based, né? E aí a uhum, gente vê uma série de inúmeros ganhos. Na live de ontem, eu inclusive expus vários benefícios da dieta plant-based e entre eles, só para a gente citar aqui, acho que tem algumas pessoas que talvez possam não ter visto, mas a gente tem uhum. redução de câncer, né? Todos os tipos de câncer, principalmente do trato gastrointestinal, né? Então a gente tem aí uma redução de colo retal em torno de 18% nos trabalhos, né? Legal. Isso coloca as carnes, né, processadas como fator de causa direta de câncer, né, nível 1A de evidência, ou seja, não se tem dúvida de que carnes processadas causam câncer. Sim. A gente tem redução de morte por doenças cardiovasculares nesses pacientes que fazem uso, né, da dieta plant-based, comparando onívoros com plant-based, né? Então, Uhum, a quantidade de pessoas que morrem por doenças cardiovasculares é menor, né? sim. Que acho que acabou criaram, né? Há muito tempo uma cultura de que precisa comer carne. Até outro dia eu estava conversando com a vizinha aqui, eu falei, ó, eu tô 40 dias já sem comer carne, hein, meu? Ela falou, não, mas cadê a sua proteína? Proteína? Eu falei, não, mas eu tô comendo, adquirindo proteínas de outras fontes. Ela falou, não, mas tem que ter a proteína da carne. Eu falei, não, não tem necessidade. Mas é o que a gente aprendeu, né? A gente cresceu ouvindo isso, que precisava de comer carne. Então é Isso, muito cultural, né? exato. E eu vou te dizer, Fábio, na verdade, isso daí é tão cultural que até entre nós médicos existe uma certa resistência, porque não é culpa dos médicos, nem de vocês, nem de ninguém. É que, Uhum, na verdade, a gente aprendeu dessa forma e aí acaba sendo um pouco difícil tudo que muda daquilo que a gente está habituado, né? sim. Então, se a gente começa a mudar a forma de pensar, pronto. Mas aí a questão é o hábito mesmo. Então, e aí a gente acaba, virou meio que uma. É histórico, todo mundo, pô, você não vai comer carne? Isso. Na E aí, verdade, não. quando a gente pega, Fábio, essa resposta que você deu, né? Que eu estou adquirindo proteínas de outras fontes, né? Você lembra as fontes de proteína vegetal que a gente tem? Ah, eu tô comendo bastante. Como que chama aquele negócio verde lá, Elaine? É tipo a couve-flor que é verde, mas não é couve... Brócolis. Brócolis, né? Brócolis é uma fonte, não é? Eu não sei o nome de nada. É uma boa fonte, ó. Os legumes em geral, as verduras, né? Elas têm uma boa fonte de proteína. Se a gente olhar em 100 gramas do alimento, tem lá entre 40 até 50 e tantos por cento de proteína. Grão de Porém, para eu... bico, Pode falar. grão de bico. Grão de bico melhor. E eu vou te explicar por quê. Quando a gente fala de legumes e verduras, né? A gente tem uma quantidade de proteína boa, de 40 a 50% ali de proteína. Só que isso é na quantidade de 100 gramas de alimento. Você imagina algo leve, como legumes e verduras. Daqui que eu chego a 100 gramas, eu tenho que levar um volume muito grande. Então, Sim. dificilmente a gente conseguiria atingir esse percentual
apenas com legumes e verduras. Tudo bem? Então, a gente tem que saber que a proporção existe, né? É uma proporção boa de proteína, mas devido ao volume fica difícil de se atingir. Quando a gente parte para outros grupos alimentares, por exemplo, as leguminosas, né? Os cereais, a gente vê, os cereais são o quê? Arroz, o trigo, né? A aveia, a quinoa, principalmente os cereais integrais, a gente tem um aporte de proteína maior, né? Em torno ali de uns 10, 12%, tá? A aveia, por exemplo, é a que mais tem. Ela tem 13% de proteína. Doutora, mas 13% não é pouco? Eu lembro que eu desenhei naquela live, lembra? Sim, sim. Eu vou desenhar agora novamente. Tá, legal. Só para vocês entenderem, né? Para ficar claro que 13%, gente, é uma quantidade legal que está de acordo com todas as recomendações, tá? Eu vou baixar aqui para o desenho, para vocês irem acompanhando a minha voz e o desenho para facilitar, tá bom? Beleza. Ó. Veja se você consegue ver daí. Sim, sim, tá legal. Tá legal? Ó. Quando a gente desenha aqui mais ou menos as quantidades dos 3 macronutrientes que a gente tem, né? No caso, a gente tem carboidrato, proteína e gordura. As recomendações da sociedade são carboidrato, 40% a 60% de todas as calorias do dia precisam estar sendo de carboidrato. Carboidratos está em boa parte dos alimentos, né? Os cereais, as leguminosas, né? As frutas, as verduras, os legumes, tem um pouco de carboidrato. As proteínas e as gorduras. As gorduras, normalmente a gente recomenda, as sociedades recomendam a americana, de nutrologia, de nutrição, a europeia, a brasileira, tá? Recomendam mais ou menos de 25 a 35% das calorias do dia de gordura. Certo? Com uma ressalva. À medida que o tempo vai passando, as sociedades vão percebendo que quanto menor a quantidade de gordura aqui nesse limite inferior, é mais benéfico. Tá? Por exemplo, a OMS ela recomenda não mais do que 15% das calorias do dia de gordura. Entendi. Já a Sociedade Americana de Câncer recomenda não mais do que 20%. Então, observe que as duas sociedades aqui recomendam um valor inferior ainda de gordura, tendo em vista o caráter inflamatório, né? Sim. Por isso, eu vou considerar aqui 25%, para a gente fazer a conta, tá? Certo. Do dia das calorias de gordura. Os carboidratos, a gente pode fazer uma média aqui nos 55%. Do dia, calorias 55% de carboidrato. E a proteína, normalmente a gente recomenda de 10% a 20% do dia de proteína. Então, se a gente pegar 20% do dia de proteína, 55% de carboidrato e 25% de gordura, a gente dá conta do que é total no dia, que é 100%. Tá. Tudo bem? E vai ter uma alimentação bem balanceada, né? Bem, isso aqui, gente, é de acordo com as recomendações normativas das entidades de nutrição, de nutrologia, tá? Brasileira, europeia, americana. A recomendação normal é essa. Tudo bem? Então, se vocês olharem, a maior parte dos pratos das pessoas, em geral, elas passam e muito, Fábio, a quantidade de proteína do que é recomendado, que seria de 10% a 20%. Sim. Você entendeu? Então, se a gente pega essa quantidade recomendada, se a gente, por exemplo, ninguém vai fazer isso, mas se a gente comesse, por exemplo, só aveia durante o dia, a gente estaria dentro da recomendação proteica diária, porque a aveia tem em torno de 13% de proteína. Lógico que ninguém vai fazer isso. Eu estou dando um exemplo. Não, estou comendo grão de bico, é grão de bico assado, grão de bico na salada, grão de bico moído, grão de bico fez aquela pasta árabe, é só grão de bico, doutora. Estou batendo recorde. Excelente. O maior grupo de proteínas que a gente tem no reino vegetal são as leguminosas. E aí as maiores fontes de proteína dentro desse grupo, que a gente tem o feijão, o grão de bico, a lentilha, o tremoço, a soja,
são essas mesmas. Elas chegam até, no caso do extrato da soja, a 35% de proteína. Então, se você comer, por exemplo, o dia todo só extrato da soja, você também vai ter um excesso de carga proteica. O ideal é ficar entre 10 e 20. Claro que a gente tem exceções, tem, né? No caso dos atletas, a gente tem que dar um pouco mais de proteína. No caso dos pacientes infectados no hospital, né? Que eles precisam de mais proteína para poder compensar os processos infecciosos, tá? Mas, via de regra, Fábio, é isso aqui. Então, quando eu como carne, e como carne ou produtos animais, todas as refeições, eu estou passando muito a quantidade de proteína recomendada diária, né? E eu acho que a própria digestão, né, prejudica, assim. Eu tenho um problema que já vem não é de agora, já vem de anos, questão de refluxo. Putz, à noite é terrível por conta de comer pão, carne. Assim, tem 40 dias que desde que eu passei em consulta, desde que eu dei uma mudada, uma melhorada, eu não tenho refluxo, fazem 40 dias. Zerou, zerado, né? zerado. Entendeu? Meu Deus, que maravilha. Então, assim, eu sei que ainda preciso melhorar ainda, mas estou no caminho. Isso. A gente chegou a ver seus exames, fazer a avaliação metabólica, eu solicitei? Não, eu tinha uns exames que eu já tinha feito e agora vai dar 30 dias, aí eu vou refazer, eu tenho o pedido para refazer os exames. Ah, beleza. Tá, joia. Então, Fábio, a maior parte dos casos de refluxo está associado com um pouco de gordura abdominal, né? A gente bastante. Diminuindo essa gordura, o refluxo vai embora. É isso que a gente vê no consultório. Tirou o excesso, acabou. Legal. Eu acho que a alimentação, acho que o vegetal também, pelo menos sinto mais leve, né? Acho que mais fácil de digestão, acho que ajuda também. Eu acho, né? Ajuda. Com certeza, porque a gente tem alimentos com uma carga tanto mais leve em termos de caloria, então para quem quer emagrecer é uma boa opção, quanto a proporção dos nutrientes facilita a absorção, porque eu tenho mais carboidrato, a quantidade adequada de proteína e bem menos gordura. Então, esse perfil, que é justamente o perfil das recomendações, facilita a digestão. Ao passo que quando eu tenho uma refeição carregada em proteína e gordura, eu lentifico o trânsito intestinal. Então, fatalmente, você vai levar muito mais tempo para sentir fome depois. Por quê? Porque aquela digestão, ela é mais lentificada, tá? A gordura faz muito isso. Quanto maior o teor gorduroso de uma refeição, mais você vai demorar para sentir fome. Quem nunca passou que foi para um churrasco e aí comeu bastante, às vezes passa de um dia para o outro para sentir fome. Por quê? Porque a digestão é difícil. Sim. É bem isso. E o que é legal do próprio documentário lá no The Game Changers, né? Que assim são atletas de altíssimo nível, o cara que usa muita força, o cara que bateu o recorde mundial lá de levantamento de peso. E o cara tem uma alimentação completamente vegana, né? Completamente somente com vegetais. O legal de a gente entender isso, Fábio, que está por trás, né? Fábio, para você ter uma ideia, toda hora a gente está produzindo radicais livres. Por exemplo, para fazer uma coisa bem banal como respirar, o meu corpo está fazendo reações químicas através do oxigênio e tudo, reações complexas, e isso gera produtos tóxicos para a gente, que são os que a gente chama de radicais livres. Esses radicais livres, eles podem potencialmente produzir lesão no nosso corpo, na membrana celular, nas nossas moléculas, né? Em tudo. Quando a gente come, a gente também produz radicais livres. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente treina, a gente está causando lesão muscular. E toda vez que a gente faz isso, a gente aumenta muito o poder de produzir também, junto com a lesão muscular, radicais livres. Aumentar o estresse oxidativo. Agora você imagina, eu tenho 2 atletas. Um que os 2 treinam forte, os 2 estão produzindo radicais livres. Um come carne, que é altamente inflamatória, que aumenta ainda mais os radicais livres através da comida, porque é um alimento pesado, é um alimento que vai lá no intestino dele
e vai aumentar a produção de substâncias que são sabidamente deletérias, né? Como fenóis, como nitritos, né? Amônia, uma série de substâncias deletérias que causam mais radicais livres. E agora eu tenho um outro atleta que treina forte também, mas ele tem uma dieta anti-inflamatória, antioxidante, que vai neutralizar os radicais livres que ele produziu no treino dele. Qual que você acha que vai desempenhar melhor? Sim, Né? a vegetal Então, vai ser muito, muito melhor, vai trazer muito mais benefício para o atleta, né? exato. Além disso, além dessa questão dos antioxidantes, primariamente, a fonte de energia primária, como eu posso dizer, mais natural que a gente tem, é o carboidrato, né? Então, quem assume uma dieta plant-based acaba se adequando às recomendações da sociedade, porque acaba colocando o carboidrato na quantidade correta, a proteína na quantidade correta. Então, se a pessoa vai ter mais carboidrato, que no caso é o adequado, ela vai desempenhar melhor o treino. A gente aprende isso na medicina esportiva, né? Sim. O corpo, ele pode pegar qualquer nutriente para produzir energia, mas é muito pior, é mais trabalhoso ele puxar energia da proteína e puxar energia da gordura do que ele puxar direto do que é o mais natural para ele, que é o açúcar, que é o carboidrato, né? Entendi. Então é mais ou menos isso. Tá, legal. Tem uma pergunta aqui do Vanderlei, doutora. Ele pergunta um copo de suco de laranja ou um copo de Coca-Cola zero? Qual tem menos calorias? Não sei te responder. Na verdade, ninguém sabe. Porque a Coca-Cola, os refrigerantes, eles não têm, infelizmente, as tabelas nutricionais, porque eles não divulgam as fórmulas deles. Então, fica complicado você comparar algo que a gente conhece, no caso, o suco de laranja. Sim. Que é natural, né? Desde que você não ponha muito açúcar ali, é uma bebida saudável. Agora, sim, tem algumas ressalvas para fazer. A Coca-Cola, nós não podemos nem inferir, na verdade, eu não recomendo para ninguém, nenhum tipo de refrigerante, né? Tem conservante, a gente não sabe direito o que tem lá dentro. Você tem uma ideia, como a gente comentou na live, não foi, Fábio? Que a Coca-Cola desentopia. Então, Sim. assim, imagina o que esse líquido vai fazer dentro do seu corpo, tá? Verdade. Então, esquece Coca-Cola. O suco de laranja, ele tem algumas ressalvas que a gente precisa fazer. Ele é natural, ele vem da fruta, mas não é por isso que ele é totalmente idôneo, tá? Como eu tenho uma carga de carboidrato muito alta, e é um carboidrato que é diferente do que a gente mais recomenda, né? Que é um carboidrato de menor índice glicêmico, mais rico em fibras, o suco de laranja ele é rapidamente absorvido, gente. Então, assim, a gente chama isso de índice glicêmico, quando a capacidade daquele alimento é muito rápida de ser absorvido do sangue para as células do nosso corpo. E quando isso acontece, metabolicamente, pode gerar repercussões negativas se a pessoa ela tem alguns problemas, como diabetes, como esteatose hepática, que é aquele acúmulo de gordura no fígado, né? Então, se é um atleta que está indo treinar, pega o suco de laranja, põe açúcar, bebe e vai. Por quê? Porque para treinar a gente precisa de carboidrato, né? Entendi. Agora, se é um outro paciente que já tem uma obesidade central, que já está ficando diabético, já é diabético, já tem acúmulo de gordura no fígado, aí o ideal é a gente ofertar a própria laranja do que o suco. E ofertar junto com a laranja o bagaço. Por quê? Porque o bagaço vai ter as fibras que vão lentificar a absorção do açúcar da laranja. E aí, assim, a gente consegue reduzir o índice glicêmico. Ah, tá legal. bom? E essa questão de tem muita gente, já, acho que não atletas, não sei, profissionais de alto nível, tem muita gente que treina em jejum. Eu mesmo gosto de treinar em jejum e me alimentar após o exercício. Ajuda? Tem algum benefício ou é só maléfico? Bom, nós temos estudos falando muito bem sobre o jejum, tá? Em termos metabólicos, principalmente para quem está desequilibrado metabolicamente. Nós temos artigos
falando bem sobre o jejum, mas nós temos também artigos condenando o jejum. Eu não costumo recomendar, para ser bem sincera. Quando a gente treina em jejum, em geral a gente tende a ter uma maior queima das gorduras que a gente tem acumulado. Por quê? Porque no período ali da noite que a gente passou dormindo, né? Em teoria, a gente não comeu. E a gente, nesse período, precisa de energia, né? Nosso coração tá batendo, o nosso pulmão tá respirando, o nosso cérebro continua funcionando, apesar de num ritmo menor, mas funciona. E tudo isso precisa de energia. A energia primária do nosso corpo é o carboidrato. Então, muitas vezes nesse período, aí, o estoque de carboidrato lá do fígado da gente, que chama glicogênio, ele acaba. Porque você passou ali 8 horas sem se alimentar, por exemplo. Tanto que a maior parte das pessoas acorda com fome. É justamente o corpo sinalizando que acabou o estoque do glicogênio. Pois bem. Eu tô com o estoque sobrecarregado, eu acho, doutora, que não acordo com fome de jeito nenhum. Aí que tá. Não tô dando conta. Olha, quando sobra carboidrato, não acumula nas sobras do fígado mais glicogênio. Esse carboidrato vai ser convertido em gordura. Tá? Mas aí voltando. Então, essa pessoa, nesse cenário de baixo estoque de glicogênio, ela vai treinar. O que vai acontecer com ela? Ela vai começar a puxar outras reservas como fonte de energia. Quais reservas? Gordura e músculo. Porque o organismo da gente, ele não escolhe assim, ó, não, músculo fica lá que eu vou poupar você. Vem só a gordura. Não, vem tudo, né? E aí, nessa que vem tudo, você queima mais gordura, queima, mas você também perde músculo. Então, a gente chama isso de autofagia, tá? De catabólise e de autofagia. Então, se você tiver muita gordura acumulada, vai ser benéfico, porque você vai melhorar metabolicamente falando, vai perder mais esse excesso. Agora, se você não tiver gordura para queimar, não tiver excesso de gordura, eu não recomendo você fazer isso. E essa gordura que queima, nesse caso, a gordura do fígado dá uma queimada também. É essa que está acumulada no fígado. Dá. Na verdade, a gente queima toda ela, né? E aí, na verdade, essa gordura que está lá no fígado, ela, à medida que você vai perdendo peso, a gordura no fígado vai indo embora também. A gente consegue acompanhar isso através dos marcadores de lesão hepática, principalmente o TGP. Entendi. É porque não tem remédio, não tem nada para você toma e te limpa a gordura, né? Não existe nada para isso, né? Na verdade, existe. A perda de peso é o principal remédio, né? Então, todas as medicações que ajudarem a perder peso diminuem a gordura do fígado. Vão diminuir a gordura do fígado. E tem também uma associação que foi vista, né? Com metformina e vitamina E, né? Vitamina E, para reduzir aí com maior velocidade o estoque dessa gordura no fígado, né? Só que outros estudos posteriores mostraram que isso aí podia aumentar o risco de sangramento cerebral. Então a gente ficou meio receoso de passar essa combinação de medicação. No final das contas, tem que emagrecer. O melhor é emagrecer, fazer exercício direitinho, se alimentar direitinho que vai resolver. É isso aí. Ó, tem outra pergunta aqui, da Joilda. Ela fala, se tirar o carboidrato faz bem para a saúde? Não recomendo. Até existe, Joilda, um tipo de dieta que a gente chama de cetogênica, que é quando a gente exclui o carboidrato e mantém somente proteína e gordura. Quando a gente faz isso, o paciente vem com essa vontade ou a gente orienta em alguns casos específicos, mas a gente recomenda por tempo limitado, tá? Nunca mais do que 20, 30 dias de dieta cetogênica. Mas mesmo nesse período, existe alguns malefícios de uma dieta cetogênica, porque quando a gente tira o carboidrato e mantém só esses dois outros nutrientes, proteína e gordura, primeiro ponto, eu vou desenhar aqui para você entender. Ó, primeiro ponto, 1 grama de carboidrato, ele vai te dar 4 quilocalorias. 1 grama de proteína, ele vai te dar também 4 quilocalorias na queima, né?
do nosso corpo. E 1 grama de gordura, ela vai te dar 9 quilocalorias. Então, perceba que ao trocar algo que queima 4 quilocalorias por outro que vai me dar 9 quilocalorias, não é inteligente. Porque eu vou ter mais energia para ter que queimar e eu vou estocar mais e vou emagrecer menos. Eu estou trocando algo que me dá apenas 4 quilocalorias, que é menos calórico. Eu estou trocando, eu estou tirando e estou substituindo por algo que me dá mais do que o dobro, 9 quilocalorias. Então, primeiro ponto, a troca não é inteligente, mas ok. Segundo ponto, quando a gente faz isso, lá no nosso intestino, vai ocorrer uma troca de bactérias que são benéficas para nós, que vão produzir substâncias que vão nos ajudar a diminuir a inflamação, melhorar a chance da gente emagrecer. A gente vai trocar essas bactérias boas por bactérias ruins. Essas bactérias ruins aumentam a inflamação, aumentam a chance de câncer, tá? Aumentam o espaço entre as células do intestino, entre uma e outra. Então, as toxinas do que a gente come, os metabólicos ruins, passam entre uma célula e outra para a corrente sanguínea. E isso pode gerar uma série de radicais livres. Então, além disso, proteína e gordura, né, vão aumentar um metabólico chamado TMAO, tá? Que é o óxido de trimetilamina, que é uma substância altamente prejudicial do ponto de vista cardiovascular. Ela aumenta a chance da gente ter doença cardiovascular. Lá no nosso cérebro, numa região chamada hipocampo, existe lesão e isso pode causar déficit de memória ao longo do tempo, causando demência. Então, a gente tem uma série de prejuízos quando a gente faz essa troca. E aí, o mais interessante mesmo, no caso, Joilda, se o seu propósito for emagrecimento, é você manter a proporção do que as sociedades recomendam dos macronutrientes e diminuir a energia do que você come. Então, diminuir a densidade calórica. Isso você consegue com facilidade com a dieta plant-based, tá? Não querendo te influenciar, mas existe esse ponto muito positivo. Tem uma pergunta aqui da Ilane, ela fala sobre a dieta cetogênica. Sim. Foi isso daí, sobre isso daí, é isso daí que você falou? A dieta cetogênica é essa, que a gente tira o carboidrato e mantém proteína e gordura. Logicamente, para eu comer o mesmo tanto de energia, eu vou ter que aumentar a proteína e aumentar a quantidade de gordura para compensar a saída do carboidrato. Sim. E aí tem essas consequências deletérias que a gente comentou. Na verdade, acaba prejudicando mais do que ajudando, né? Tem até uns pontos positivos. O paciente tem uma perda de peso interessante. Só que às custas de muitos malefícios metabólicos, entendeu? Então, quando se faz esse tipo de dieta, se faz por tempo determinado. Não mais do que 20, 30 dias. Ah, tá. É que tem muita coisa que acabam lançando, às vezes, em YouTube. Hoje a gente tem muitas fontes de informação, né? E às vezes acaba que não são fontes com dados, com base, que foram estudadas, que têm resultados que já foram estudados, né? E aí às vezes a gente acaba, vou parar de comer isso, vou comer aquilo, vou fazer isso, vou comer só ovo. Minha filha podia estar comendo não sei quantos ovos por dia. Não, agora eu só como ovo, pai. Então, é coisa de... Depois que inventaram o YouTube, nunca mais fomos os mesmos, né? É bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Exatamente, é bom e é ruim. Então, sobre ovo, pode falar. Não, e aí a gente acaba pesquisa no Google. Porque eu vou fazer o quê? Google. Aí dá lá um monte de coisa e às vezes a pessoa acaba entrando, né? Eu falo assim, tem alguns amigos que eu sigo em grupos de futebol. O cara criou um curso de nutrição. O cara é atleta, o cara não é doutor, ele não estudou, ele não é nutricionista, não é nada, ele criou um curso de nutrição e ele vende pelo Hotmart. Eu falei, como que você está vendendo o negócio? Não, mas eu tenho experiência porque eu como isso. Mas se você come, não quer dizer que seja bom para mim, ou que seja bom para eu indicar para outra pessoa o que você come. Então tem umas viagens aí nessas histórias aí que às vezes acaba muito mais prejudicando do que trazendo benefícios, né?
É perigoso. Exatamente. O ideal é a gente se respaldar cientificamente mesmo, fazer É, uma boa formação, saber exatamente o que está fazendo, né? sim. O Tá. Toninho, ele pergunta sobre tomar limão de manhã. Funciona? Funciona, porque você vai ter um aporte legal aí de vitamina C, né? Que não seja só esse, mas que você tenha também ao longo do dia, pelo menos ali 4 a 5 porções de frutas, legumes, durante o seu dia, para a gente aumentar ainda mais esse aporte de vitamina C. Mas a vitamina C é um forte antioxidante que a gente tem, né? Além da vitamina C, quais outros antioxidantes que a gente tem? A vitamina C, a vitamina E, tá? Aí a gente tem outros sistemas dentro do nosso próprio corpo que dependem de micronutrientes, né? Como o zinco, o selênio. E aí, por isso que é tão interessante você manter uma dieta mais saudável, mais natural possível, menos industrializada, para garantir que você tenha esses micronutrientes que vão ajudar o seu sistema imunológico a debelar qualquer infecção, coronavírus ou outra. A gente sabe que está tendo surto também de influenza, né, Fábio? Sim. Nos hospitais, a primeira coisa que a gente faz é diferenciar, né? Fazer diagnóstico diferencial. Se aqueles sintomas gripais são por coronavírus, né? Ou se Uhum. são por influenza. A gente está fazendo de praxe aí dos pacientes que chegam. Ah, é? Pô, mais uma, né? Que já É, existia, já estava aí. E acaba. O Edivaldo pergunta sobre o chá de boldo, doutora. olha, o chá de boldo, o que ele quer saber? Ah, ele só fala assim: pergunta sobre o chá de boldo. Nossa, o gosto é muito ruim, né? É Na ruim, minha mas é bom quando a gente tomar uns pileque, hein? Minha mãe, quando tomava uns goró de vinho, ela dava chá de boldo, ficava bom na hora. Então, na minha infância, eu convivi muito. A minha avó adorava fazer chá de boldo. Dava qualquer sintoma, ela ia lá, minha filha, faça um chá de boldo. Então, eu cresci com chá de boldo. Mas eu confesso que o gosto não me apetece. E nunca parei para estudar o chá de boldo, para Ah, saber, é. assim, as propriedades reais dele. Mas, assim, lá em Teresina, né, que é de onde eu sou, onde eu nasci, a cultura do chá de boldo, ela é disseminada mesmo. Minha mãe dava sempre que tava ou ruim do estômago, alguma coisa assim. Não, chá de boldo, minha avó, minha mãe, chá de boldo, até hoje, chá de boldo. Aí corria lá, tinha plantado na horta, já trazia o chá de boldo, amassava o negócio. É ruim, o negócio é pesado. É, E o padre Paulo César, ele pergunta açúcar demerara ou mascavo? O que é melhor? os dois são bons, né? Os dois são bons. Os dois são menos industrializados, então o nível de absorção ele é menor, né? São mais ricos em minerais, porque aquele açúcar branquinho, cristalizado, ele é praticamente vazio, a gente só tem ali a molécula do açúcar mesmo, né? Que é a sacarose. Os dois são muito bons. Agora, o que a gente observa em geral, que a gente tem que tomar cuidado, é que quando a gente pega esses outros açúcares, eles têm um poder como é que eu posso dizer, de adoçar menor. Então, às vezes, a gente tende a compensar na quantidade. Então, só fica atento em relação a isso. Quando o paciente está acima do peso, eu gosto de recomendar adoçante em vez de açúcar. Porque o adoçante o edulcorante, né? É outro nome para ele. A Uhum. gente pega uma molécula que é modificada, né, pela indústria, engana o nosso cérebro, porque ela tem um sabor doce, mas no final das contas ela é pouco ou nada absorvida, né? Uhum. Então, em termos calóricos, a gente ganha porque a gente não fica com aquela caloria e Sim, mentalmente a gente está tudo bem, porque a gente enganou o nosso cérebro. Então, eu gosto de recomendar para os meus pacientes que estão acima do peso, tentar reduzir ao máximo o açúcar, trocar por adoçante e à medida que o tempo vai passando, o paladar vai se modificando. Então, por exemplo, quando a pessoa sim, toma um café, ela vai começar a distinguir, Fábio, os tipos diferentes dos grãos, ela vai começar a entender as diferenças entre as torras. Existe torra de café maior, torra média, torra clara. Então, sim. tudo isso
a gente consegue distinguir. Mas para isso, a gente precisa apurar o paladar. Se a gente mascarar isso com açúcar, a gente não vai perceber nunca. Fica tudo igual, é verdade. Eu tinha muito esse problema, tô zerado quase de açúcar, porque na verdade a gente acaba comendo açúcar num monte de coisa, né? A bolacha, ela tem açúcar. A própria fruta ela tem açúcar, né? Só que a fruta, sabe? Boa parte das frutas, elas têm fibra junto. E essa fibra vai fazer aquilo que eu te expliquei, vai reduzir a absorção do açúcar, vai fazer com que a absorção seja mais lenta, gradual. E quando a gente pega esses produtos industrializados, nunca tem isso. A gente, no industrializado, manda embora a fibra, manda embora os nutrientes, põe conservante, põe gordura para ficar mais palatável, para ficar mais gostoso. Sim. Então, tudo que a gente pega dos industrializados, infelizmente, a maior parte deles não é saudável. Por conta disso, porque eu tiro a parte boa, nutrientes, fibras, e aí eu coloco o que é ruim. A gordura da indústria é o que a gente chama de gordura trans, né? Que é a pior que tem. As duas piores tipos de gordura que tem. A saturada, que está nos produtos de origem animal, implicada em doença cardiovascular, tudo. E a gordura trans, que é dos produtos industrializados. Creme de leite, sorvete, né? Enfim. Bolacha recheada. Isso. Eu sei, já comi muito disso. Acho que tinha um colega perguntando da manteiga, né? Acho que ele fala aqui, ó, para um atleta, o que seria melhor para substituir por margarina? Ele pergunta, é a manteiga? Não, na verdade, tanto a margarina quanto a manteiga são ruins, né? A gente tem muito mais gordura, praticamente só tem gordura, né? E o perfil da gordura é ruim. Então, a minha sugestão é que a gente tente preparar massas e aí a gente utiliza essas massas no lugar da manteiga ou da margarina, porque a gente vai ter um aporte de nutrientes e uma diferença do perfil de gordura que é mais benéfico. Vou dar um exemplo. Será que quem foi que perguntou foi? Foi o F. Georg 9. Deve ser atleta ou aspirante a atleta profissional. Joia! Então, eu sugiro que você substitua margarina e manteiga por hummus. Experimente no lugar de colocar margarina e manteiga, colocar hummus. O hummus nada mais é do que grão de bico, a gente faz na panela de pressão, depois a gente pega esse grão de bico e bate ele no liquidificador, então tem que deixar ele bem molinho. Reserva. Depois você pega o gergelim, que é riquíssimo em cálcio, e é um cálcio que é otimamente absorvido, né? Então eu tenho um bom aporte de cálcio utilizando o gergelim. E aí a gente torra ele na panela e vai colocando alho, cebola, coentro, o que você quiser, até ele ficar bem douradinho. Ficou douradinho, aí você mistura com o grão de bico e aí eu tenho o grão de bico batido com o gergelim torrado, né? Normalmente o gergelim torrado a gente chama de gersal, tá? Quando a gente mistura esses dois, a gente fez o hummus tahine. Esse hummus tahine, a gente faz um toque no final com limão, tá? Que fica uma delícia. Isso é uma massa. Gente, essa massa, ela dura tempos e tempos na geladeira. E você pode utilizar no pão, na torrada, no cuscuz. E tá infinitamente mais saudável do que a margarina e a manteiga. Tá brotando aqui em casa hummus. É hummus para todo lado. É hummus na salada, é hummus para misturar com arroz, para ficar mais molhadinha. Hummus, só tem hummus. Hummus e grão de bico aqui tá brotando. Vamos criar uma plantação. Estamos comendo muito, doutora. Ó, uma dica legal para colocar no hummus, que vai um pouco de óleo no hummus, né? Você pode dividir. Você pode colocar azeite de oliva, que tem gordura monoinsaturada, e pode dividir com óleo de linhaça, que é riquíssimo em ômega 3. Então, se a gente está num ambiente de coronavírus, de medo, de querer melhorar a nossa imunidade, de facilitar os processos antioxidantes, vamos dar para o nosso corpo o que há de melhor de anti-inflamatório, né? Então, óleo de linhaça, azeite de oliva são importantes para a gente manter
esse caráter anti-inflamatório no nosso corpo ativo, tá? Ah, legal. Quanto mais coisas saudáveis a gente comer, melhor vai fazer, né? Essa é a grande bronca que a gente tem. A gente gasta para comer do mesmo jeito. A gente come mal. Isso. Então, tenta fazer que seja um pouco melhor, né? Melhorar essa qualidade de, às vezes, a loucura, a correria que a gente vive na nossa vida aqui de cidade grande, às vezes acaba prejudicando um pouco isso, né? De comer o industrializado porque já está ali semi-pronto, já pega, já põe no micro-ondas, já foi. Mas se a gente tiver um pouquinho melhor, cuidar um pouquinho mais da nossa qualidade, com certeza vai ser muito mais benéfico para nós mesmos, né? Com certeza. Fábio, eu fiquei tão feliz que o seu refluxo já foi embora, né? Só com 3 Putz, quilinhos. então, pois é, para ver. Não, eu estava mais, estava 5 já, doutora. Os últimos 3 dias regredi um pouco, mas agora Não, não é possível. Em 3 dias? foi. Não, mas é que a Elaine caprichou na janta, aí não teve jeito, eu exagerei. Mas agora os Eita, próximos, o feriadão agora vai me facilitar, que vai dar pra fazer um exercício aí, eu vou voltar aos 5, 6. Mas tá legal, mas é mesmo, só de não ter o refluxo, putz, isso aí já uhum. melhorou muito. Tava muito ruim para dormir, principalmente à noite para dormir, é terrível. E melhorou bastante. Então, só disso daí, até a alimentação também. Às vezes, que nem você falou, né? Quando lá há um mês atrás você falou assim: eu quero que você sinta fome, você sinta a vontade de comer. A Isso. própria aquela dieta que você me deu lá, eu já nem fome eu sinto mais. Tanto que eu nem Então, como, eu já até dou uns pulos aí na dieta aí de manhã, tem um lanchinho no meio da manhã que eu nem como mais. Eu já vou lógico, da primeira refeição pro almoço bem tranquilo já. bem Eu, tranquilo. eu ganho uns créditos pro almoço, né? Ah, meu Deus! Podia ter comido de manhã, eu como depois. Então, a ideia disso era a gente aprender a diferenciar a fome emocional da fome física, né? Sim. Passar a não ficar toda hora beliscando, senão daqui a pouco você nem sabe se Não, tá com não. fome, mas Não, mas não tô mais beliscando não, doutora. É só nos horários certos agora. Já. Isso aí eu já tô dominando já. tá bom, tá Mas bom. vou entrar em forma. Os próximos dias serão bons. É sim, é sim. Aqui ó, tem uma pergunta aqui do Neguinho CD. Ele pergunta quais os alimentos que mais ajudam no crescimento. Mas qual o crescimento? O crescimento do atleta, o crescimento da criança? Como Eu assim? acho, eu acho que é do atleta. O filho dele acho que tem 14 anos. Acho que está na fase final aí de ter um estirão, de entrar num clube. Legal, legal. É o neguinho, né? É, Então, ó, o ideal é que o seu filho se mantenha dentro da proporção do que é mais saudável. Ele precisa ter carboidrato nessa proporção, mais ou menos metade do prato ou mais um pouquinho. Proteína, 10 a 20%. Então, um quinto do que ele comer tem que ser de proteína, tá? Que seria os 20% aí durante o dia. E a gordura, se ater a também até 25% do dia, mas priorizar as gorduras boas, as gorduras que vão dar uma anti-inflamação para ele. Quais são essas gorduras boas? Inclusive, tem até uma outra pergunta que eu vi aí sobre o óleo do gergelim. Vai casar até o que eu estava respondendo aqui com essa uhum, outra pergunta. Gente, a gente tem basicamente 3 tipos de gordura, tá? A gordura saturada, que é aqui... Aliás, 4 tipos de gordura, desculpa. A gordura saturada, que é a que vem dos produtos animais. Então, o que você puder tirar essa gordura é melhor para você. Em termos de funcionamento do seu corpo, inflamação sistêmica, melhora de todos os processos, é mais interessante você tirar o máximo, tá? Nós temos a gordura trans, que também é maléfica. Quanto menos ela, melhor. Então, neguinho, que você puder tirar do seu filho gordura saturada e gordura trans, vai ser melhor para ele. Porque ele vai ficar com as 2 melhores gorduras, que são quais? A gordura monoinsaturada, que é a que está presente, por exemplo, no abacate, no azeite de oliva, tá? É uma gordura que ela, de certa forma, ela nos protege, né, de eventos cardiovasculares, tá bom? É a monoinsaturada.
E a outra gordura que é melhor para nós é a poliinsaturada. Gente, essa questão de saturada, não saturada, diz respeito à quantidade de ligações duplas entre elementos carbono lá na molécula da gordura. É isso, tá? Se vocês quiserem que eu aprofundo, mas basicamente é isso, é em relação à quantidade de ligações químicas. Mas aí, essa gordura poliinsaturada, o que ela é? Elas são aqueles famosos ômega 3 e ômega 6, que basicamente, neguinho, a gente não tem na nossa produção endógena do nosso corpo. Então, o nosso corpo sozinho, ele não produz. Então, eu preciso adquirir isso da fonte alimentar, obrigatoriamente, tá? Então, se a gente pensa aqui, ó, nos ômega 3 e no, aliás, ômega 3 e no ômega 6, a gente tem as gorduras poliinsaturadas que são benéficas para o nosso corpo, tá? E que a gente precisa adquirir da dieta. Por exemplo, as que tem o ômega 6, a gente pode citar aqui principalmente as castanhas, as nozes, a soja, tá? Exemplos aqui, né? O gergelim, que ele perguntou, tá? Uhum. São ricos em ômega 6. Quando eu penso no ômega 3, eu tenho outras fontes, as principais dela. De origem animal, eu tenho o peixe, tá? De origem vegetal, eu tenho a chia e a linhaça. São os principais, certo? Só que tem uma questão que precisa ser abordada aqui. Quando a gente come esses alimentos, com exceção do peixe, que o ômega 3 já está pronto, todos os outros alimentos precisam ser convertidos nas formas ativas dessa gordura boa. E quem faz essa conversão é a mesma enzima. É a mesma enzima que faz essa reação. Então, para a gente ter um caráter mais anti-inflamatório, o ideal é que a gente priorize as fontes de ômega 3. Porque o ômega 6, ele é um pouquinho inflamatório. Não sei se deu para entender. Apesar de ser uma gordura boa, elas vivem em equilíbrio, uma com a outra. Inclusive, a enzima que reage para produzir o composto ativo é a mesma, que é a desaturase. Então, por exemplo, não pode faltar na minha dieta elementos de ômega 3. No caso, as fontes vegetais, chia e linhaça, tá? Porque a enzima vai garantir essa conversão. Isso a gente consegue ver através dos trabalhos científicos, com vegetarianos, a conversão existe, a gente consegue dosar, tudo certinho. Agora, se eu tenho uma alimentação muito rica em ômega 6, vai ter um desvio da enzima para cá, e eu vou ter pouca produção aqui do outro lado, que é o lado mais benéfico. Entendi. Certo? Então, essas ponderações precisam ser feitas. Então, quando ele me perguntou lá sobre o óleo do gergelim, é interessante, porque tem ômega 6, mas é preferível que você opte pelo óleo de linhaça, porque você vai aumentar o aporte do ômega 3, que é anti-inflamatório. Tende a diminuir a trombose, né, que é a coagulação no nosso corpo. Isso. E tem uma pergunta aqui da Ilane que fala se existe alguma dieta específica para perder a gordura e ao mesmo tempo ganhar massa, ou é melhor emagrecer primeiro e depois ganhar massa? Qual que é a ordem aí do... Assim, é o objetivo de todo mundo que chega no consultório, né? Que chega com aquele pensamento, meu Deus, eu quero os dois ao mesmo tempo, mais rápido, para ontem, né? Mas o ideal, né, na minha opinião, é perder gordura primeiro e depois focar num trabalho mais muscular. Mas se a gente faz o exercício de alimentação correta com o treino, fatalmente você vai conseguir um pouquinho dos dois juntos, né? Sim. E aí você vai caminhando aí para a evolução, né, dos dois ao mesmo tempo. Só que é mais devagar, né? Sim. É devagarinho. Até a questão de academia, né? De puxar ferro, de malhar em academia, acho que ajuda bastante nessa questão de trocar um pouco da massa, da gordura por músculo, né? Sim. Então acho que ajuda bastante nessa questão aí. Eu não sou preparador físico, mas eu acho que é benéfico, né? Na verdade, o que a gente vê
pelo menos de acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele orienta como melhor treino o treino concorrente, ou seja, que trabalha ao mesmo tempo, numa mesma sessão, ou pelo menos durante um dia, né? O treino aeróbico, visando aí mais perda de gordura, mas ali eu perco um pouco de músculo também, então tem que ter o contraponto, né? Não é só o ponto, é o contraponto, então eles são complementares. E eu tenho que ter o exercício resistido, que a gente fala, que nada mais é o protótipo do exercício resistido, a musculação. A musculação. Né? Então, o aeróbico ele vai me ajudar a ter uma queima maior de gordura e a musculação vai me ajudar a aumentar um pouco mais esse músculo, que é um tecido metabolicamente ativo, vai aumentar um pouco mais ali o gasto muscular e tende a ganhar músculo e aqui eu tendo a perder gordura. O ideal é que você junte os dois, que é a recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva. O ideal seria você praticar aí pelo menos 150 minutos, né, por semana, sendo pelo menos 30 minutos a cada sessão. Essa é a recomendação, né, para um treino de intensidade moderada. 30 minutos, no caso de musculação? Não, de treino. De treino. De treino. Agora, ele recomenda que a gente faça esse exercício concorrente, né? Que é mesclando os dois. Ah, tá, entendi. Acaba é aquele negócio, acaba um equilibrando o outro para poder emagrecer e não perder, também ganhar, mantendo a musculatura dele forte, né? O Vanderlei pergunta, doutora, se é verdade ou é mentira que dependendo do tipo sanguíneo, o cara gosta mais de comer carne. Tem alguma relação? Eu nunca vi nenhum estudo sobre isso, tá? Mas isso é muito falado. Eu vou, inclusive, atrás, Vanderlei, para ver se isso aí tem algum respaldo científico. As pessoas comentam que normalmente o grupo sanguíneo A, né? Eu já ouvi essa história. Mas eu nunca li nenhum trabalho sobre isso. Tá, legal. Acho que são isso daí. Eu não vi se teve alguma outra pergunta. Teve uma aqui, o Toshi BG, ele fala sobre alimentação para ganho de massa. Ele deve estar falando sobre alimentação, né? Ele fala ir para ganho de massa. Então. Bom, para ganho de massa, você tem que estar com aquilo tudo otimizado. E nunca, para ganho de massa, você pode restringir carboidrato. Nunca você pode fazer uma dieta low carb para ter hipertrofia. Não vai funcionar. Porque imagina, o treino de musculação, né, que é o que a gente mais prioriza visando hipertrofia, ela utiliza, gente, como fonte de energia primária ou a via da glicose, né? Da quebra do açúcar. Então, você não tem como ir por uma via se você não tem o substrato da via, que no caso é o carboidrato. Sim. Certo? Então, você precisa da proteína para regenerar o músculo. Mas no início, o primeiro passo de tudo é você causar lesão muscular. E para causar lesão muscular, você causa lesão muscular às custas do primário. E o primário é a utilização do carboidrato. Então, nunca faça um bulking com pouco carboidrato. Não vai funcionar. Você vai se desgastar, você vai se sentir cansado. Lá no seu fígado vai ter uma depressão de glicogênio. Isso vai te dar uma sensação de mais fome, menor saciedade, mais estresse. No seu corpo, com a falta do carboidrato, na parte hormonal, a gente vai ter alguns hormônios que vão estar o tempo todo aumentados, como adrenalina, noradrenalina, cortisol e até outros hormônios que vão fazer ao máximo para quebrar os nutrientes, que no caso é a gordura e o músculo,